Olá, queridos, graça e paz, tudo bom com vocês aí? Mais uma vez aí reunidos, né, para meditarmos um pouco aí sobre a palavra de Deus. E num momento como esse, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que se encontra lá no livro de João, o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 16. Vai falar um pouco sobre a graça, e é isso que eu queria compartilhar da parte de Deus com você nessa manhã. Compartilhar um pouco da experiência que eu tive essa semana com o meu filho, ensinando sobre a graça a ele. E eu achei muito interessante, enquanto você abre João 1, versículo 16, enquanto você encontra aí, a gente estava conversando um pouco aí sobre a graça e aprendemos coisas bastante interessantes, que foi muito legal, até algumas perguntas que ele me fez, que a gente estava explicando sobre a graça que está manifestada desde lá do Antigo Testamento, né, até no fato de quando o homem caiu, que pecou, e quando comeu do fruto que não era para comer, e o Senhor o retirou lá do jardim e protegeu a árvore, e a gente explicando de forma bem simples para que uma criança de 8 anos entendesse. E eu achei muito pertinente e interessante até uma pergunta que ele me fez, que ele fez: pai, você disse que a graça é o amor de Deus, a graça é perdão, a graça é proteção, a graça, e ele só dizendo as coisas que eu havia dito. Ele disse que eu havia dito a ele, e ele me fez a seguinte pergunta. Ele fez: papai, onde estava a graça de Deus na serpente, quando perdeu dos seus membros, né, os seus braços e pernas, e passou a rastejar sobre o próprio ventre? Isso mesmo, ele fez essa pergunta para mim, e eu tenho certeza que muitos não saberiam responder, mas graças a Deus a gente chegou a um entendimento bem claro. E mais que isso, eu fiquei muito feliz com essa pergunta, porque é sinal de que eu estou criando um ser humano que não vai aceitar muito facilmente qualquer coisa que dizem a ele, e sim ele vai ser um questionador, ele vai ser uma pessoa inteligente, ele vai ser uma pessoa que vai buscar o conhecimento. E eu fico muito feliz com isso, porque se tem algo que nós temos feito nessa quarentena, é procurado crescer em conhecimento, procurado crescer debaixo da vontade de Deus. E foi estabelecido aqui em casa com ele, vai ser com a minha menina também, que ele só irá fazer qualquer coisa que ele tenha de fazer: jogar, brincar com celular, assistir televisão, depois que ele lê um capítulo da Bíblia, pelo menos. Então, e é algo que a gente tem aprendido, que a gente tem crescido, e a gente começou lendo o livro de João. E eu vi uma expressão interessante lá no livro de João, que é isso que eu queria compartilhar com você nesse momento. Lá em João 1,16, acredito que você já deve ter encontrado, que diz que porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Essa plenitude aqui fala do Espírito Santo, então é um ponto comum entre os estudiosos, que essa importância de receber o Espírito Santo de Deus, de ter o Espírito Santo de Deus como morador, né, como aquele que habita dentro de você, tal. Mas nesse momento eu queria falar um pouco sobre o que seria essa graça, que nada mais é do que um favor merecido. Eu não merecia, mas Deus me alcançou por essa graça. E essa graça a gente vê já por todo o Antigo Testamento, e a gente vê várias manifestações da graça de Deus, quando protegeu o homem lá no Jardim do Éden, quando levantou Moisés para libertar o seu povo da mão opressora de Faraó. Então a gente vê várias formas da manifestação de Deus por meio dessa graça, pelos profetas, pelos homens de Deus que se levantaram antes de Jesus. E em Jesus a gente vê a expressão máxima desse favor imerecido, desse amor de Deus revelado por nós. Então, Jesus, ele é a expressão máxima do amor de Deus por nós, porque a gente vê isso derramado
por nós ali na cruz, e a gente vê que foi algo que nós não merecíamos, porque a gente já viu em alguns outros momentos que Jesus, ele quando morreu ali na cruz, ele morreu por quem amava ele, por quem não amava ele. Então isso é a expressão máxima do amor de Cristo, como está lá em João 3,16. Você vai lá um pouco para Efésios capítulo 2, Efésios 2:8. Você vai ver que porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão já preparou, para que nós andássemos nela. Então, pela graça foi que nós fomos salvos, foi essa graça que nos alcançou, foi esse amor que nos atraiu. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos amou. Se não fosse por isso, nós não seríamos atraídos a Ele. Então, a gente vê que essa graça, ela deixa bem clara que não havia nada que nós pudéssemos fazer para que nos tornássemos merecedores dessa graça. Então, a gente tem alguns vídeos que falamos muito sobre essa questão da graça, porque a gente precisa entender que maior do que toda a totalidade do Espírito que a gente alcança em Deus, eu falo isso referente aos dons espirituais, aos dons ministeriais, aos revestimentos que Deus ele nos concede por meio do seu Espírito, né, da sua plenitude em nós. A gente nunca deve esquecer que maior do que tudo isso está a graça, está justamente esse favor imerecido de Deus aos homens. Então isso não vem de obras para que ninguém se glorie, porque se alguém fez uma obra, foi Jesus em nós, porque somos feituras dele. Outra coisa que aqueles que foram alcançados por essa graça, eles vão viver a vida de forma que agrade a Deus, manifestando essa mesma vida em boas obras. Então, para nós encerrarmos lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, Hebreus 4,16 vai dizer: cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então, essa graça também vai nos dar confiança. Essa graça, ela vai nos dar força para que em meio a todos os momentos difíceis que nós viemos a passar, a gente passe confiadamente, com aquela confiança que é algo que só vem quem tem uma vida em graça, sabendo que pode se achegar ao trono de Deus. Foi isso que a graça nos concedeu, o livre acesso ao trono do Pai, para podermos chegar diante de Deus e dizer: Pai, estou aqui, Pai, socorre-me. E para encerrar, eu acho muito lindo, eu estou com a minha filhinha, ela fez 2 meses já, e é muito interessante que quando a gente pega ela, quando ela está dormindo, ela não tem muito a noção do espaço, das coisas, e quando a gente pega ela dormindo, ela abre os seus braços, ela abre os braços assim de forma um pouco assustada, esperando que alguém, na verdade ela não espera, ela tem a certeza de que alguém maior do que ela, de que alguém mais forte que ela irá pegá-la. Ela estava dormindo, relaxada, ela estava sossegada no seu cantinho, e de repente algo a moveu fortemente de um lugar para o outro, e isso faz com que ela abra os braços, sabendo que alguém mais forte, maior, aquele colo acolhedor que ela tem, vai protegê-la, vai segurá-la, vai proteger, vai acalentar ela naquele momento. Então é isso que a graça nos concedeu. A graça nos trouxe esse privilégio de sabermos que nos momentos difíceis de nossas vidas a gente pode abrir os nossos braços e ter a certeza de que Deus irá nos segurar, de que Deus irá nos proteger. Então que nesse período de quarentena a gente venha ter várias reflexões, e uma delas que eu queria propor para você é que você tenha essa confiança que a graça proporcionou,
a você. Então, queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor te dê a paz e que o nosso amigo Espírito Santo venha transbordar sobre a tua vida e que você venha viver essa plenitude da graça sobre graça, graça sobre graça. Que Deus te abençoe, querido. Graça e paz.